Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e aqui no vídeo de hoje eu falarei sobre a edição 19 da Shonen Jump. Então acompanhe o canal, deixa seu like, se inscreva, vamos lá o que interessa, né? Na capa da revista tivemos aí o One Piece como um destaque, né? Tá voltando o anime, provavelmente essa capa foi para promover um pouquinho mais essa volta também. Não sei se foi essa semana ou semana passada, eu tô meio perdido, não tô acompanhando o anime do One Piece. One Piece tá de volta, né? Isso é importante. Tivemos aí as páginas coloridas para o Akane Banashi, para o Kyoshi-kun e para um one shot. Como sempre, o mangá Holy Dragon ele é só publicado na versão digital, por isso, mesmo ele sendo da revista Shonen Jump ainda, ele só é publicado na versão digital, o que por conta disso ele não aparece ranqueado nas tops. E em ata o Hunter x Hunter como sempre. Mas nessa edição tivemos 16 mangás ranqueados, a última posição acabou sendo ocupada por Ambrose, tá uma situação bem crítica, né? Eu já vou puxando também o Binum Sensei, que tá na posição 15, eu vou falar sobre os dois ao mesmo tempo. Isso porque os dois mangás estão em situação bem complicadas. Sim, os mangás são novos, né? Tem próximo a 10 capítulos, o que de certa forma não é tanto. Mas aparentemente os editores já entendem que os mangás não estão entregando tanta coisa, não estão agradando o público, o que só está gerando então posições baixas, popularidade muito ruim e um cancelamento que está muito perto aí de acontecer. Pode ser que ainda seja nessa leva, acredito que não. Acredito que a próxima leva pode surgir daqui a algumas semanas. E eu acho que, sinceramente, a revista já tem já tem em mente já quem poderão ser os mangás cancelados, que pode ser em torno de 2 ou até 3 mangás. Eu vou falar isso durante o vídeo, mas existem alguns pontos interessantes que me abriram a mente sobre o que possíveis cancelados. Mas Binum Sensei e Ambrose, apesar de eu achar que eles não vão ser cancelados nessa leva, acredito que os mangás ainda assim serão cancelados em uma próxima, não vão escapar essas posições baixas. Só estou deixando isso mais claro ainda. E é bem provável que daqui em diante as posições só vão continuar baixas assim. Talvez os mangás só vão aí tocar posições, né? Mas vão continuar nas últimas. Se tiver um outro que faça companhia a eles, aí eu não sei qual seria. Mas acredito que agora Ambrose e Binum Sensei serão os dois mangás que ficarão aí nas últimas posições. Agora na posição 14 tivemos o Negai no Aço, que eu não li o último capítulo, mas eu vi aqui algumas páginas, e o que me deixou aí um pouco curioso, né? Porque parece muito que pelo menos o final do capítulo mais recente, como se o autor já tivesse aí preparando um final. Eu não sei ainda, porque como eu falei, ainda não li o capítulo, eu vou ler e trago aqui no próximo vídeo falar um pouco mais sobre isso, né? Quem sabe no próximo capítulo as coisas sejam até bem mais explícitas sobre um possível fechamento da obra. Mas não sei, né? A gente vai ter que esperar os próximos capítulos. Eu não tô acreditando que Negai no Aço vai sobreviver por mais tempo. Caso ele seja o cancelado, o que eu já havia falado, que Negai no Aço ele poderia ser um mangá que mesmo com chances de cancelamento ele sobreviveria. O que, caso ele aconteça agora o cancelamento, pode ser que ele cancele e agora eu poderia salvar um outro. E quem seria esse outro? Acredito que Jojo Senpai seria o mais indicado. Porque mesmo com as posições baixas, mesmo com popularidade não tão boa, ele pode ainda sobreviver por conta de um provável cancelamento de Negai no Aço, caso isso venha a acontecer, né? Então tem que essas coisas aí darem certo ou darem errado, no caso, né, dependendo da situação, para que um seja salvo, o outro seja cancelado. Caso o Jojo Senpai seja salvo, né, o que eu acredito que possa ser um pouco bem mais provável, o Negai no Aço eu acredito que seja o mais indicado por um cancelamento. Vamos ver como é que vai ficar nas próximas semanas, né? O Nude Exorcist é um mangá que está na posição 13 e não tem muita preocupação, continua aí, mesmo com posições baixas, mas sem preocupações nenhuma. É mais uma escolha editorial, aparentemente, né? A posição 12 foi o Seedcraft, que tenho minhas dúvidas com respeito à sua permanência. Acredito que a revista ainda vai segurar o mangá por um tempinho. Acredito que quando o volume 1 sair, né, tivemos aí os dados finalmente, né, sobre as vendas, aí então a gente vai poder então ter em mente, ter alguma ideia sobre a sua permanência ou não. Caso o mangá receba vendas aí baixas, aí então pode ser algo ruim, o que seria mais ou menos baixo, né? Eu costumo pensar que normalmente mangás que vendem abaixo de 10 mil já é uma situação bem crítica, né? Chegar um mês e vender 9, 8, 7 mil exemplares já é algo para se preocupar e muito. Caso o mangá ele venda em torno de 10, 11, 12, é algo minimamente interessante para começar alguma coisa, mas ainda assim são vendas baixas, né? De qualquer forma, acho que esse Seedcraft, caso ele chegue em torno de 10 mil aproximadamente, não vai ser algo, ao meu ver, bom para a revista manter o mangá. Por enquanto vamos ter que esperar um pouquinho mais para a gente ter uma ideia mais sobre sua permanência ou não, né? Na posição 11 tivemos aí o Kill Blue, que acredito que o mangá ainda vai sobreviver, né? Acho que as chances que o mangá tinha, questão que falo sobre cancelamento,
acredito agora que o mangá já não corre riscos atualmente. Acredito que o mangá ainda assim corre riscos, mas não atualmente. Mas de qualquer forma, vamos continuar acompanhando, né? Acho que o autor ele vai desenvolver por um pouco mais de tempo. Então, até lá, vamos continuar acompanhando a obra. A 10ª posição foi o Kagurabat, mantém uma zona intermediária, em vez em quando, né? Mas é um mangá seguro, um mangá bem popular, com bastante potencial. Então, vamos só continuar acompanhando. A 9ª posição foi o Himaten, que mantém sempre essa zona intermediária. Por enquanto a revista, eu diria que tá meio indecisa, vamos dizer assim, sobre o que ainda fazer com esse mangá. O mangá ele não tem uma popularidade tão grande, né? O volume 3 vai sair, a gente vai ter uma ideia se o mangá vai ter um crescimento ou não. O volume 2 teve alguma alteraçãozinha, mas nada tão grande. Vamos ver se o volume 3 vai trazer números mais interessantes. Por enquanto ainda não foi lançado, né? Quer dizer, foi lançado, mas não tivemos ainda os números das vendas ainda disponíveis. Quando sair eu vou fazer aqui um vídeo, como sempre eu faço, né, sobre as vendas. Inclusive dessa semana ainda vai sair. Acompanhe o canal para você não perder. E a 8ª posição agora é o Jojo Senpai, como eu já havia falado anteriormente. Acredito que o mangá talvez sobreviva. Então, por enquanto, o mangá tá, não diria firme e forte, né, mas o mangá tá atualmente na revista, né, pelo menos tá sobrevivendo. Mas é importante lembrar que o mangá ele precisa entregar alguma coisa, ele precisa então fazer alguma coisa, né, porque o mangá ele não vai se segurar com essa popularidade, com esse número de vendas. Mesmo o mangá sendo um gag, né, uma comédia que na maioria das vezes a revista ela mesmo com vendas baixas, né, ela mantém o mangá, ainda assim as vendas são muito mais abaixo do que esperado. O mangá, não lembro exatamente, mas o mangá ele vende próximo a 15 mil exemplares, o que é algo muito baixo. Nem o Bokuto Roboku, que apesar de já ter diminuído as suas vendas, né, vende em torno disso, ele vende próximo a 20 mil, o que ainda é baixo, porém o mangá já chegou a vender um pouco mais, mas mesmo assim é uma situação diferente. Jojo Senpai é um mangá que precisa melhorar, precisa entregar números, e mesmo o mangá não sendo cancelado nessa leva, ainda assim é um mangá que precisa melhorar para ele continuar aí sobrevivendo. O mangá não vai sobreviver para sempre só por almofada, né? Por exemplo, por mangás que estão em situação piores do que ele. Uma hora vai chegar a vez dele, então ele precisa melhorar. A 7ª posição foi o Bokuto Roboku, que já vi falado anteriormente. Continua ainda firme e forte na revista. Atualmente não vejo o mangá com chance de cancelamento, nem riscos, nem nada, mesmo com as popularidades que ele tem, né? Acredito que a popularidade dele interna é bem maior, por isso o mangá ainda sobrevive por tanto tempo. Mesmo as pessoas que leem o mangá pela revista não comprando o volume, né, os impressos. Mesmo assim o mangá continua aí, né, firme e forte na revista. A 6ª posição temos o Shinobi Goto, que tá melhorando, né. Eu confesso que no início eu não gostava do Shinobi Goto, mas aos poucos o mangá foi me conquistando e torço muito pelo mangá. O sucesso do mangá, né. O volume 2 que saiu, ele teve um crescimento até interessante. Torço aí pelo volume 3 quando sair, ainda até então não tivemos dados sobre lançamentos nem nada, nem a capa foi disponível ainda, porque o volume 2 foi lançado recentemente, então vai demorar acho que pelo menos uns 2 meses até termos o volume 3. Por enquanto vamos ficar só na expectativa, mas acredito que o mangá tem potencial para crescer. Torço pelo sucesso e vou continuar acompanhando. Agora a 5ª posição foi o Delusion Samurai, uma posição boa, posição alta, então por enquanto sem muita informação. E a 4ª posição temos o Witchwatch. Lembrando, o anime de Witchwatch já saiu o primeiro episódio, né? E eu gostei bastante, eu curti. Uma boa animação, uma boa abertura, né? Uma ótima opening. Então, tô empolgado aí com respeito à adaptação. Eu confesso que eu não estava tão empolgado assim sobre a adaptação nem nada do tipo, mas a vir no primeiro episódio, as coisas mudaram um pouquinho, né? E em questão da história de Witchwatch, eu já cheguei a falar algumas coisas, né? Algumas reclamações que eu tenho com respeito ao Witchwatch. Eu gosto da obra, mas tem momentos em que é muito arrastado alguns capítulos. E eu entendo que isso é a vibe da obra, né? O mangá, o autor, ele gosta de fazer esses capítulos mais episódicos, né? Esses momentos mais cômicos e esticar a obra, por assim, né? A obra sobreviveu por todo esse tempo, né? Tá com quase 200 capítulos, então tá dando certo essa proposta. Provavelmente o autor ele fez isso com a obra anterior dele, que é o Skate Dance, mas eu queria ver um pouco mais da história andar, né? De qualquer forma, vamos continuar acompanhando a obra, né? Torço pelo sucesso ainda maior e torço para que o anime ele venha fazer o mangá ficar ainda mais popular. Ainda estou aqui na espera, por enquanto é cedo para falar, mas vamos esperar, né? A 3ª posição foi o Blue Box, que recentemente o anime encerrando, as vendas aumentaram aí com quase, atualmente o volume mais recente, né, vendendo quase 160 mil exemplares. Então o mangá continua firme e forte, muito bem, muito popular. Quando o próximo volume, que se não me engano é o volume 20, sair, aí então vamos ter uma ideia bem melhor sobre o aumento de popularidade, se o mangá vai se manter nessa média de 160 aproximados,
ou ele vai continuar crescendo, passando 70, 80, quem sabe sonhar com 200 mil, né? Vamos esperar aí. A segunda posição foi o Sakamoto Days, que também com o anime recentemente encerrado, não teve um impacto tão grande no mangá quanto foi com a Ono Hako. E a primeira posição foi o Witwatch, que é uma das promessas, assim como o Kagura Bart. Acredito que esses dois é os mangás que a revista mais vai dar prioridades, provavelmente por serem os mangás que, quem sabe, podem se tornar aí futuros sucessos da revista, né? Vamos torcer que isso venha acontecer. Até então vem mostrado esse potencial, então esperarei pelo sucesso ainda maior do mangá no futuro. Mas de qualquer forma, na próxima semana teremos o Boku no Hero como capa da revista, talvez por conta do filme que vai sair. Teremos também páginas coloridas para o Himaten e para o Madano Ichi, fora que também teremos mais one shot recebendo página colorida. Acredito que esses one shots vão durar até a nova leva sair, né? Pelo menos eu acho. Mas aí, semana que vem, vamos estar acompanhando aqui. Eu espero você também nesse vídeo para você acompanhar e comentar comigo aí o que você acha da Toque e os mangás em publicação. É isso, até o próximo vídeo.